Aqui a gente bate papo com quem faz diferença, descobre novos caminhos e compartilha sonhos. Você está no SESIcast. Hoje estamos com uma mulher que adoça a vida das pessoas com talento e criatividade, Rebeca Passarelli. Confeiteira e dona da famosa gelateria Paglia e também participante do Bake Off. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com um pouco de conhecimento e um pouco sobre a minha profissão também. Bom, então a gente vai iniciar o podcast perguntando como é que surgiu essa paixão por culinária. Se foi com contato com a sua família, com a sua mãe, a Sandra, né, que a gente conhece, que faz comidas saudáveis, ou se foi algo que você, assim, descobriu ao longo da sua vida mesmo. Bom, essa é uma longa história. Na verdade, toda a minha família sempre foi muito ligada à gastronomia. Só que na minha época, gente, eu já tenho 32, quando eu tinha a idade de vocês, a gastronomia era muito pouco falada como profissão. Não existia programa midiático como tem hoje, tipo o MasterChef, por exemplo. E na nossa cidade, a gente não tinha referência na área. Então, eu nunca tinha identificado a gastronomia como uma profissão para eu fazer uma faculdade e trabalhar com isso. Nessa época, a gente procurava profissões em revistas. A professora ali deve lembrar disso. E aí não tinha nem gastronomia, né? Mas eu sempre tive isso como paixão. E aí, quando eu precisei procurar uma profissão assim específica, isso não passou pela minha cabeça, eu fui para a área de humanas, que eu com certeza sei que exatas e biológicas não era comigo. E aí eu sofri muito para entender o que eu queria fazer, porque eu não reconhecia, não me reconhecia em nada ali, né? E aí eu fui para a área de publicidade e propaganda, que era o que eu mais gostava, que tinha mais a ver com criação. E depois disso que eu comecei a identificar a gastronomia para mim como uma possível profissão. E claro, a influência dos meus pais foi absurda, assim, né? Minha mãe sempre cozinhou muito bem, mas ela também tinha outra profissão, ela era professora, né? E aí depois que ela aposentou, que ela também começou a fazer isso como hobby, e as pessoas começaram a pedir cada vez mais. Mas assim, meu pai também cozinha muito, o meu avô era padeiro, o pai dela, então acredito que isso estava enraizado ali na gente, só que a gente não usava isso como trabalho, né? Como instrumento de trabalho. E aí isso veio ao longo do tempo. Depois que eu estava na faculdade já de publicidade e propaganda, eu comecei a perceber que todos os meus trabalhos, tudo que eu ia em busca tinha a ver com gastronomia. E todo o tempo livre que eu tinha era voltado à gastronomia. Então eu ia numa livraria, eu só queria ver livro de gastronomia. Eu ia fazer um curso extra de fim de semana, eu ia atrás de curso de gastronomia. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí eu fui fazer um intercâmbio assim que eu me formei. Eu fui pra Austrália. E aí lá, meus pais falaram, a gente te ajuda aí, só que lá você tem que trabalhar, se virar pra pagar as contas também, pra ajudar a gente. Falei, pode deixar. Então, fui. E aí lá comecei a trabalhar num restaurante, meio que fazer bico assim, e aí eu gostei muito. E a hora que eu voltei, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. E aí que eu comecei a estudar gastronomia, fazer confeitaria, depois de já ter feito publicidade e propaganda. Muito legal. E assim, na sua infância, você já sabia cozinhar? Você lembra de algum doce que a sua mãe fazia? Eu lembro de gostar muito de estar perto dela e de participar bastante. Minha avó, meu avô, eles sempre cozinharam muito. Então, assim, por exemplo, chegava domingo, a gente ia mais cedo para casa da minha avó para ajudar ela a fazer nhoque. Durante a semana, meu avô falava, vou fazer pão, quem quer vir? A gente ia lá ajudar a fazer pão. Minha mãe sempre fazia muito bolo, as coisas assim, a gente estava sempre ali junto com ela. Então, isso sempre foi muito natural pra gente. Por isso, eu acho que até foi uma dificuldade entender que isso poderia ser um trabalho. Mas sempre foi muito, muito, muito legal essa troca familiar com a gastronomia. Mas você começou a fazer cursos mesmo assim, quando? Depois que já tinha me formado em publicidade e propaganda, eu já devia ter uns 22 anos. E você se formou aonde? Eu fiz publicidade e propaganda na PUC de São Paulo. E aí depois eu fiz gastronomia em Rio Preto e confeitaria também no Senac de Rio Preto. E quando você foi fazer publicidade, a sua família te apoiou ou eles estranharam você escolher esse tipo de curso? Eles estranharam. Foi um baque também, porque tinha muito aquela coisa de profissão tradicional, né? Direito para ser advogado, médico, enfim, tal. Eles não eram tão fechados assim, mas publicidade e propaganda também era uma coisa nova pra gente aqui da cidade. Também não tinha esse boom das redes sociais, não se falava muito nessa profissão.
Então eles também não entendiam. Mas e aí, o que você vai fazer de fato? Você vai fazer propaganda das marcas? Mas isso não tem como fazer em Andradina? E aí eu falei, gente, nem eu me reconheço muito nessa profissão ainda, mas acho que pode ser algo legal e eles me deram essa confiança e eu fui, né? E eu gostei muito, não me arrependo nem um pouco de ter feito esse curso. Acho que ele me agrega muito, especialmente hoje como empresária e como influenciadora também. É uma coisa que eu falo, nossa, ainda bem que eu fiz. Porque eu consigo entender técnicas de comunicação, eu consigo agregar isso no meu negócio, eu consigo conversar direto com a agência que faz nossa publicidade. Então, eu consigo passar um planejamento que eu quero e isso ajudou demais. Então, foi muito legal também ter feito. E essa ideia da Paglio surgiu quando? Assim? Surgiu na pandemia, no fim da pandemia. Tava eu e meu namorado sem fazer nada, caçando o que a gente poderia fazer pro nosso futuro. E aí ele tinha acabado de se formar em administração. E ele é bem nerd, assim, da administração. Ele ama contas, ele ama finanças, ele ama... O Excel é a paixão da vida dele. E eu tava cozinhando loucamente, né? Eu tinha acabado de voltar do programa do Bake Off Brasil, que eu participei. Uhum. E aí tava na época que eu morava... Foi assim, eu morava em Rio Preto, recapitulando. Tava trabalhando já formada, tudo. Já tinha trabalhado em alguns restaurantes, eu tava trabalhando como personal chef. E aí entrou a pandemia, tudo parou. O personal chef trabalha com eventos, né? Então eu não podia fazer evento de jeito nenhum, tava parado. E aí surgiu o convite pro Bake Off Brasil. E eu falei, não tô fazendo nada. Não posso fazer nada, então acho que eu vou. E fui. Só que eu não fazia confeitaria. Eu não trabalhava com confeitaria. Era algo muito novo pra mim. Eu fui justamente porque eu falei, não tenho nada a perder. Eu nunca tinha assistido o programa. Nossa! Gente, juro, nunca. Não tinha no YouTube. Tinham cortes, assim, de 2 minutos do programa, umas coisinhas específicas, assim. Não tinha. E aí eu falei, vou. E aí eu fui. Aí foi uma aventura, que em outro momento a gente fala sobre isso. Daí quando eu voltei do programa, que eu morava em Rio Preto, minha família falava assim, Rebeca, o pessoal tá vindo aqui na porta atrás de você. As crianças estão vindo aqui pra tirar foto. Falei, gente, eu vou aproveitar então esse momento, vou pra Andradina, porque aqui as pessoas conhecem minha família, né? Tem referência. Em Rio Preto ninguém me conhecia, eu não era ninguém. Não que aqui eu seja, mas pelo menos as pessoas conheciam minha família, encontrava na rua, queria ver, queria conversar. Eu falei, vou aproveitar então, vou passar um tempinho em Andradina. E aí eu vim pra cá, e aí comecei a fazer os doces aqui por encomenda, que era o que o pessoal tava pedindo muito, mas não trabalhava especificamente com confeitaria até então. Uhum. Mas depois do programa não teve jeito, não tinha como fugir. E aí que eu conheci meu namorado, que hoje é marido, né? E aí a gente juntou as duas coisas ali. Ele recém-formado em administração e eu com esse recém-saída do programa de confeitaria, as pessoas pedindo muita encomenda. E a gente falou, e aí, o que a gente pode fazer com isso? Daí surgiu a ideia da Paglio, que a gente é apaixonado por gelato. E Andradina não tinha nenhuma gelateria, né? Nosso clima é muito quente. E a gente é apaixonado também pela Itália. Nossas raízes dos dois são italianas. Então a gente fez uma pesquisa muito grande antes de chegar à decisão de abrir a gelateria. E a gente achou que poderia dar certo. Foi daí que surgiu a ideia. E o gelato você aprendeu a fazer como? Porque é uma técnica, assim, bem difícil, né? É uma técnica diferente. Durante o curso de gastronomia e de confeitaria que eu fiz, tinha um módulo de gelato, mas assim, não aprendi nada ali. É como, por exemplo, um médico que faz a faculdade de medicina, depois ele não tem que se especializar numa residência. Uhum. O gelato é como se fosse uma residência da gastronomia. Se você não faz ele depois, você aprende muito pouco, dá só uma pincelada ali, você não consegue desenvolver uma receita. Talvez você aprenda a mexer no maquinário, algo assim, ou seguir uma receita padrão, mas você não consegue desenvolver, criar, inovar. E aí depois eu fui fazer o curso de gelato na Escola Carpigiani, que fica em São Paulo. É uma escola italiana de gelato, então eles seguem a técnica italiana, tradicional. E aí foi lá que eu aprendi mais específico sobre o gelato. Falando mais sobre a Paglio, como que é conciliar essa paixão pela comida, pelo doce, e a gestão do negócio, de trabalhar e tudo mais? Olha, é difícil. É bem difícil. Mas assim, como somos em dois lá, eu fico mais com a parte criativa, né? E aí o Pedro que é a parte racional da coisa.
mas eu tive que aprender muito a pensar no todo antes de desenvolver algum produto. Porque ideia, gente, a gente tem muitas, né? E hoje com a internet, então, cada hora tem uma novidade. Só que não adianta a gente querer inovar o tempo inteiro com coisas que fogem do nosso alcance. Por exemplo, tem um produto muito legal, mas que assim, a margem de lucro é lá embaixo e não vale a pena você fazer porque você está usando o tempo de serviço, o tempo dos funcionários, dos colaboradores, o produto, e você não está ganhando com aquilo. Então não adianta você só fazer e criar para ser legal na internet ou vender um monte daquilo se você não está ganhando dinheiro. Então tem que ponderar essas duas coisas. Um exemplo muito bom disso é o pistache. O pistache hoje é uma coisa assim que, cara, ele é muito, muito caro. Então qualquer coisa com pistache, o preço sobe muito e se você quer fazer algo com ele, você tem que colocar o valor devido ali. Senão você não vai ganhar e não vai ser lucrativo para a empresa. O que você vê de diferente na Pagre, assim? O que você acha que traz uma experiência única indo lá e comendo o seu gelato doce? Olha, eu acho que a experiência, ela não é só o fato de você ir lá e comer um doce, né? Ela agrega toda uma série de fatores. Desde o atendimento, o ambiente, ter tudo organizado, limpinho, o atendente ser educado, ser simpático, porque também tem o educado que não é simpático, né? E vice-versa. A gente preza muito pelo atendimento ser legal. É muito difícil isso também, porque se você for analisar, é difícil cobrar de uma pessoa, de um funcionário que não teve alguma formação. A gente não tem formação para você ser um atendente. Para você, não existe. E as pessoas que estão ali nessa função, muitas vezes elas não têm o conhecimento do que elas podem fazer para serem melhores. Às vezes elas não querem, às vezes elas não têm conhecimento. E aí a gente tenta passar o máximo que a gente pode do como isso pode ser legal. Isso a gente estuda, busca referência, viaja, isso tudo a gente faz sempre essa pesquisa, faz reunião com eles, conversa, dá o exemplo. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com a gelateria, eu nunca tinha trabalhado com atendimento. Nunca. Eu sempre fui dentro da cozinha. E você dentro da cozinha, você mal e mal tem contato com o cliente final. Você só coloca o prato ali, garçom pegou, tá levando. E aí, quando a gente abriu, eu me vi numa situação que eu falei, vou ter que atender. Porque você tem que fazer tudo na sua empresa. Você tem que não só fazer, como ser bom em tudo para poder cobrar as outras pessoas e dar um exemplo, né? E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que atender, eu nunca fiz isso na minha vida. E assim, na hora que você precisa, você aprende. Não tem jeito. Além de você precisar, assim, eu me vi numa situação que eu não podia só atender, eu tinha que ser muito boa no atendimento, porque eles estavam me olhando. Eles estavam se espelhando em mim para fazer. E aí eu olhei pro Pedro, o Pedro olhou pra mim e falei, vai. E aí a gente foi desenvolvendo um jeito nosso de fazer isso e que tem dado muito certo. É muito difícil, mas tem dado muito certo. Mas eu acho que isso também faz parte da experiência, né? Como a gente estava falando, do cliente, dele ser bem atendido. A gente também sempre preza muito pelas pessoas experimentarem os sabores do gelato antes delas escolherem qual elas vão pegar ali naquele dia, porque o gelato aqui na cidade ele ainda é algo muito novo. Então a gente tem que ensinar o cliente o porquê que esse produto é assim. Qual é o diferencial dele? Por que o gelato e não o sorvete? Mas por que esse custa tanto e o outro custa muito menos? Então é uma coisa que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha. Isso começa nas redes sociais, começa na nossa divulgação, aí chega no nosso funcionário que vai explicar isso para o nosso cliente, até chegar no momento que ele vai experimentar e entender que aquilo ali é diferente. Então tem todo um trabalho de formiguinha para a hora que ele provar, virar a chavinha na cabeça dele e ele falar, realmente é diferente. E graças a Deus isso acontece. Então tudo isso implica num cliente que vai sair dali e vai sair dali querendo voltar outras vezes. No começo, assim, da Pagre, teve frustrações, principalmente com esse negócio da aceitação das pessoas. Foi difícil? Olha, eu considero que a gente ainda tá no começo. Fazem 2 anos e meio que a gente abriu a loja, mas se você olhar de uma visão externa, macro, assim, como empresa, é uma empresa muito nova, muito jovem. Ainda mais pra gente que é, assim, uma primeira empresa, a gente aprende todos os dias lá dentro. Não tem um dia
que você sai de lá sem aprender alguma coisa. Seja lidar com um cliente, seja um pedido louco que surge, seja o jeito de você falar com alguém, uma ideia maluca, uma coisa que você faz para experimentar diferente, que você sai de lá todos os dias aprendendo alguma coisa. E não é fácil. Empreender não é fácil. No Brasil, principalmente, mais difícil ainda. A gente está em Andradina sofrendo muito, isso eu converso com vários outros empresários, a falta de profissional, a falta de mão de obra, isso tem sido a parte mais difícil do negócio e é num todo assim, né? Não só na nossa cidade, mas acredito que na nossa região, no nosso estado, tudo tem implicado muito essa questão de funcionário e principalmente falta de comprometimento. Então, eu vejo, a gente tem muitos funcionários jovens, da idade quase de vocês, tem funcionário de 18, 19, a gente não tem restrição nenhuma quanto à idade na hora de contratar. A gente preza pela pessoa ter vontade de trabalhar e a gente ensina tudo ali pra ela. Tudo. Se a pessoa chegar e falar assim, olha, eu nunca trabalhei, eu já passei por isso. Eu nunca trabalhei, mas eu quero muito trabalhar, a gente fala, é isso que a gente quer. Tendo isso, tendo vontade, a gente ensina. E mesmo assim, gente, é muito difícil. Então, vendo assim, desde que a gente abriu até hoje, isso é a parte mais complicada do nosso negócio. A parte mais legal, lógico, é criar sabor, é fazer o cliente experimentar. É a hora que você olha pra ele e fala assim, e aí, gostou? Quando faz uma ideia muito louca, a gente fez um gelato de pipoca uma vez, e não existia nem na internet, depois deu um boom aí do gelato de pipoca que estourou, mas não tinha, e aí eu falei, será que isso vai dar certo? E aí é um teste atrás do outro, dava tudo errado, até que deu, e aí a gente colocou na vitrine, colocou um monte de pipoca em cima. Eu lembro que as pessoas chegavam e faziam assim, o que é isso? Gelato de pipoca? Aí você olha pro cliente, aí você fala, e aí, qual vai ser a aceitação? Quer experimentar? Vamos provar, não sei o quê. Aí a pessoa fala, desconfiada, né? Gente, a hora que a pessoa coloca na boca e fala assim, meu Deus, é pipoca. Sabe assim, explode a cabeça. É uma realização. Você fala, que legal, consegui fazer o que eu queria. Mas tem todo esse trabalho que antecede essa parte gostosa, né? Que é ver a pessoa gostar e apreciar, enfim. Falando de sabores, você vê que você é muito autêntica nos sabores. Tem gelato de sabor salgado, assim. Como que é criar? Como que é o processo disso? Olha, o processo é bem maluco. A gente vai sempre anotando ideias que vem na cabeça. Eu pego muitas referências. Às vezes eu experimento alguma coisa diferente que eu nunca provei. E aí eu fico pensando como poderia ser isso num doce. Minha cabeça funciona mais ou menos desse jeito. Tudo que eu vou experimentando eu vou pensando. Onde que isso aqui pode se encaixar? Nossa, isso com tal coisa seria muito bom. E aí eu fico fazendo essas ligações, assim. E aí eu sempre vou anotando, abro meu celular ali e anoto alguma coisa. E aí eu tenho uma lista de um monte de ingrediente e de ideias. E aí quando a gente vai desenvolver alguma coisa, eu vou lá na minha listinha, pesquiso mais, aí eu fico pesquisando o que isso pode combinar com isso, experimento. E a gente participou de torneio de gelato, que foi um deles que a gente fez o gelato de cebola caramelizada. Essa receita do gelato de cebola caramelizada, a sopa de cebola é a receita da minha avó. Foi um vídeo que eu gravei, viralizou na internet e tal. E essa receita é muito... faz um carinho, assim, no nosso coração, sabe? Da família inteira. Porque a receita que a gente lembra da minha avó é essa. Da minha avó paterna, né? E aí, quando a gente foi participar desse torneio de gelato, você tem que inovar. Tem que ser algo diferente. Não adianta ser alguma coisa comercial. Comercial já existe, né? Não adianta você misturar Nutella com pistache, com, sei lá, franui. Não vai ser nada, eles querem alguma coisa inovadora. E esse torneio, ele abrange o mundo todo, é como uma Copa do Mundo do gelato. Então tem as seletivas, cada país faz sua seletiva, e no final se encontram os finalistas lá na Itália para apresentar os sabores. E eu falei, tem que ser alguma coisa muito louca, né? Aí fiquei, gente, a gente testou tanta coisa. E aí eu pego pra provar mesmo, a gente vai fazer... Eu lembro que uma das opções era um de tomate com creme balsâmico, que eu queria fazer. Daí eu experimentava um com o outro, falava, gente, isso aqui na boca no sal, não sei. E o sal no gelato tem isso também. Tem que pensar na parte química da coisa. Porque nem todos os ingredientes dão certo quimicamente congelados. Por exemplo, o álcool.
Então, o gelato alcoólico é uma coisa muito doida, porque é praticamente impossível. Você tem que compensar com outros ingredientes, fazer toda uma matemática para aquilo ali não congelar, quer dizer, congelar e não desestabilizar o gelato. Então tem isso também, às vezes não adianta você pensar num sabor que pode ser uma ideia muito legal, mas que ele não vai dar certo no seu produto. E um exemplo disso foi o de milho que a gente fez agora, o de pamonha. Ele tá sendo super sucesso, que tá lá na loja. Eu demorei os 2 anos, desde que a gente abriu a gelateria pra esse sabor dar certo. 2 anos, gente, juro. Desde que abriu. Quando foi o primeiro meio de ano ali, que chegou festa junina, a gente falou, o que a gente vai fazer de especial? E aí falaram, milho, pamonha, isso aqui. Eu falei, faz total sentido, vou fazer. Achei que ia ser fácil. Vou fazer milho. E aí eu comecei a testar. O milho é rico em amido. E o amido endurece. O gelato ficava duro, uma pedra, não dava certo. Aí eu testava compensar com outros ingredientes, ia fazendo teste, trocava isso, trocava aquilo, adicionava gordura, tirava... É uma coisa maluca. Então, assim, se vocês querem um dia fazer gastronomia, estudem química que vai ajudar vocês. E matemática também, por incrível que pareça. E aí, esse processo criativo é muito louco por isso, porque nem tudo que você pensa, não basta só você ser criativo. Você tem que fazer aquilo dar certo. Então tem toda uma linha de teste até chegar no cliente e experimentar aquele sabor e remeter aquilo que você queria da ideia. Então não é fácil, mas é uma parte muito legal. E às vezes dá muito errado. Esse de pamonha foram 2 anos testando. Chegou no outro, eu falei, não vou servir, não tá legal, não tem como colocar isso na vitrine. Aí chegou no ano seguinte, falei, não vou pensar mais nesse gelato. Aí o pessoal, de milho, de pamonha, faz. Eu falei, gente, como explicar pro cliente que eu não consigo fazer? Fui testar de novo, falei, não, vai dar certo. Pensei, já aprendi bastante de um ano pra lá, de um ano pra cá, vou fazer um jeito de dar certo. Testei tudo de novo, testei coisas diferentes, estudei, pesquisei, não consegui. Fazia, mas não ficava do jeito que eu queria. Pra ficar numa textura legal, ele não tinha um sabor forte. Eu tinha que diminuir muito o milho. Enfim, não deu certo de novo. Aí esse ano foi a 3ª tentativa. Falei, vai ter que dar. E aí, gente, eu não dormia pensando nesse sabor. E assim, não era uma coisa que era um sonho meu, entendeu? Mas virou um desafio. E isso é muito legal da profissão. Você se desafiar, ainda mais fazendo o que você gosta, porque você vai querer dar o seu melhor. Você vai querer alcançar aquele objetivo. E aí, graças a Deus, deu certo agora. E o pessoal tá gostando muito, muito mais do que eu imaginei. Porque eu não tava com muita expectativa. Acho que eu já testei tanto ele que eu já perdi um pouco o parâmetro do que poderia ser muito bom e o que poderia não dar certo. E as pessoas estão amando. Eu acho que ele vai ter que ficar na vitrine. Acho que poderia mesmo. Vocês já provaram Já. ele? Gostaram? Gostei. Que bom. E nesse processo, assim, você faz ele todo sozinho? Ou você tem a ajuda do seu marido ou de outros funcionários? Não, quase nada sozinha. A gente tem uma equipe, né? Tem os nossos funcionários, tem o meu marido. Todo mundo entra pra ajudar, principalmente nos testes ali, né? Os clientes falam, me chama pra testar. Mas, gente, nem sempre é legal testar, viu? Então, todo mundo entra. Eu preciso da opinião de todo mundo. Às vezes, muitas vezes, a parte criativa sou eu. Mas eu compartilho isso com todos porque a gente vai desenvolvendo ideias melhores, né? O que você acha se eu fizesse isso? E aí você entende a reação também, que pode ser a reação do seu cliente. Então, quando a gente fez de cebola, a hora que eu falei pro pessoal que ia fazer de cebola, eles ficaram malucos. Falaram, você tá louca? Para! Já torceram o nariz, não queriam nem ver. Falei, gente, confia, vai dar certo. Porque assim, não era uma coisa tão absurda, porque na minha cabeça é cebola caramelizada. E cebola caramelizada vai para uma vertente doce. A gente não come hambúrguer com cebola caramelizada, que é um negócio salgado, colocando um elemento doce. E todo mundo não gosta. Então, pode ser um caminho. E aí eu tinha que criar toda uma história para convencer eles de que ia dar certo. E aí comecei a testar e assim, no meu paladar ficou muito bom. Eu gostei demais do resultado. E aí vou distribuindo, chama a família, experimenta, o que você acha? E aí foi muito legal, porque as pessoas, elas falavam assim, não acredito que eu tô tomando um negócio de cebola. Gente, parece muito louco, mas fazer isso dar certo também é muito legal.
muito legal. Nossa, eu fico realizada olhando as pessoas provando e falando. Você pode até não gostar, não ligo da pessoa não gostar, mas a pessoa entender aquilo que aconteceu. Dela colocar na boca e falar, gente, como isso é possível? Isso é muito legal. Na área da gastronomia, desenvolver ideias e receitas e você ver a pessoa, o feedback, isso é a melhor parte. Ainda falando sobre a sua autenticidade, você tem a rede social muito forte. Como que faz para você conseguir divulgar a sua marca, vai repostar tudo, sem perder esse seu lado, sem perder a magia da página? Olha, é difícil. Redes sociais, hoje vocês estão num universo, vocês sabem como é, tudo é rede social, né? Não tem como ficar de fora. Não tem. E aí, eu vindo desse lado publicitário, eu me cobro muito nesse sentido também. A gente tem uma agência que cuida da gelateria, porque não tem como eu fazer tudo. Como eu disse, a gente tem equipe, não dá para você querer fazer tudo. Você tem que aprender a terceirizar, você tem que aprender a passar pro outro, confiar no trabalho do outro. Então a gente tem uma agência que cuida da gelateria, mas eu tô 100% em conjunto com a agência. Então a gente desenvolve ideias junto, a gente grava junto, a gente faz tudo junto. E aí as minhas redes sociais, o meu particular, é praticamente atrelado ao da gelateria. É uma coisa que não é nenhum plano eu separar os dois. Tá totalmente ligado. Então muitas vezes eu acabo postando no meu, que tem uma visualização maior, que tem mais seguidores. E isso reflete totalmente no outro, no da gelateria, assim. E a gente meio que trabalha em conjunto esses dois perfis. Então, às vezes eu quero lançar alguma coisa nova, quero pedir uma opinião, que eu quero mais respostas, que eu quero que mais pessoas vejam, e aí eu uso o meu e a gente compartilha no outro e a gente vai fazendo esse jogo pra ver o que dá mais certo, né? Mas é isso, não tem como fugir de redes sociais hoje. É uma coisa muito importante e a gente percebe a diferença, assim, é automático. Postar alguma coisa diferente, alguma coisa nova, a pessoa vai lá direto, nem olha pro lado, já chega e fala, quero tal coisa. Às vezes não é nem algo que tá à venda, às vezes é sei lá, fiz alguma coisa lá de tarde, postei, não com intuito de venda, mas postei. E aí a pessoa vem falar, não, eu quero aquele lá que ela postou. E aí às vezes os funcionários ficam até assim, mas isso não tá no cardápio, senhora? E aí, não tá, não, mas eu vi que foi postado. Então tem essa confusão também, às vezes as pessoas não compreendem muito o que é e o que não é, então também tem que ter esse cuidado, tem que deixar isso bem claro. O que é da gelateria, o que às vezes é um teste em casa, alguma coisa fora. Mas é legal. Nossa, é muito bacana essa sua ideia da Pag. E assim, você acha que o seu público é mais focado nos jovens ou é mais família? A gente tem um público bem abrangente. No início a gente apostou num público um pouco mais velho, de 25 anos para cima. 25, 45 era o nosso público-alvo. Claro que a gente atingia fora disso já, porque a pessoa que vai, vamos supor, dentro desse público, uma pessoa que tem 30 anos, geralmente essa pessoa tem outra pessoa para ir junto, é casada. Geralmente essa pessoa tem um filho, que é um público mais jovem. Esse filho tem um amigo, enfim, uma coisa vai levando a outra, né? Mas a gente tem um público-alvo aí de 25 a 45 anos, mas o que gera pra gente um público bem familiar. Também vai bastante jovem, mas a gente percebe muita família, muito casal. E por incrível que pareça, muita criança ama o gelato. Eu achava que isso ia ser uma coisa bem difícil. Por quê? A gente não tem tanto elemento visual. Porque a gente trabalha, ou pelo menos o nosso gelato, é mais natural. Então a gente não tem artifício, corante, colorido, aquele monte de bala em cima do gelato. Então a gente nunca focou no público infantil, por isso que a gente sabe que é difícil a criança olhar o nosso, que é algo clean, e olhar um sorvete todo colorido e escolher o nosso. A gente nem quer que a pessoa, nem quer se dar esse trabalho. Quando a criança for ficando mais velha, ela vai começar a compreender as diferenças e às vezes no paladar ela vai fazer uma escolha. Mas então esse nunca foi um objetivo. Só que a família acaba levando a criança, né?
E os pais, depois que entendem isso também, nem querem mais que a criança consuma alguma coisa muito artificial e que fuja disso. E aí as crianças começam a pedir, começam a gostar e é uma loucura lá. Mas a gente adora. E de sabor assim, qual que mais sai lá? Que as pessoas mais pedem? Olha, se a gente analisar desde que abriu, esse sabor nunca pôde sair e sempre foi, assim, o que mais saiu é o Nutelinho. É leitinho com Nutella, O tradicional, gente. perfeito. Não tem jeito. Tá vendo? Pra vocês ele é tradicional, pra idade de vocês. É. Mas fala pra uma senhora. Ela não vai saber o O que é Nutelinho? Fala leitinho com Nutella. São 2 sabores muito comerciais hoje. Mas não é o tradicional pra quem é mais velho. Pra quem é mais velho, o tradicional vai ser coco, doce de leite, chocolate. Então, pro público mais jovem, a gente tem que ter esse cuidado também. Porque tem que mesclar sabores que atendem os diferentes públicos. Então, a gente usa isso muito com data sazonal, que a gente consegue mudar bastante sabor. E a gente tem sempre um especial do mês que a gente consegue fazendo essa brincadeira também. Por exemplo, esse mês foi um sabor que refletiu muito num público jovem. Vamos agora para um sabor que seja o oposto disso, para a gente conseguir agradar diferentes públicos nisso também. Teve sabores que você colocou pra ficar um mês só e viu a aceitação do público e ficou? Sim. Teve? Bom, com certeza, o Snickers foi um deles. O Snickers foi um especial do mês que a gente nunca viu sair tanto. Tanto, assim, até o Nutelinho ficou de lado. Nossa. Ele foi um absurdo. A gente falava, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu. E aí não deu pra tirar de jeito nenhum. Mas, e ele tá lá até hoje, firme e forte. Desde que ele entrou, nunca mais pôde sair. E assim, modéstia à parte, ele é um dos meus preferidos. Ele é muito bom mesmo. Então, ele tem que ficar ali. Mas tem outros sabores também que a gente acaba deixando por mais tempo. Ou trazendo ele de volta outras vezes. A gente lançou uma brincadeira que é o Vale a Pena Provar de Novo. Então, além do especial do mês, que fica lá 30 dias, a gente tem o Vale a Pena Provar de Novo, que fica 15. E aí ele entra no meio desse intervalo dos 30 dias de um. Ou seja, em um mês você tem 3 novidades, praticamente. Um que é um inédito e outros 2 que são volantes. E aí esses 2 que são volantes, a gente pega sabores que já foram especiais do mês. E aí traz de volta. Então, esses sabores que são bastante sucesso, mas não o suficiente para tirar um outro da vitrine, a gente faz essa brincadeira de estar sempre trazendo ele de volta. Isso é uma coisa também que a gente tem que pensar, né? É uma matemática ali dos sabores. E ficar pensando que combina com o quê. Não, por exemplo, vamos colocar agora um especial de chocolate, mas já tá com 2 chocolates na vitrine. Não é legal. Então, a gente tem que pensar nessa variedade para ficar algo mais diferente para o cliente chegar lá e também provar alguma coisa diferente. As pessoas não gostam muito de trocar de sabores. Tem cliente que vai lá só pelo especial do mês, ou seja, ele gosta, isso é legal, que ele se move pelo especial do mês. Saiu, ele vai lá provar. Aí ele prova, decide se gosta ou não gosta, mas ele continua com o dele tradicional e vai oscilando com esse especial do mês. Já a maioria não troca o que é fã. Então, por exemplo, você é fã do Nutelinho e do Snickers. Você vai lá toda vez e vai olhar o especial do mês, você vai experimentar e ele vai falar assim, gostei. Putz, mas não vou trocar. E não troca, é incrível. Parece que a pessoa tem dó de trocar aquele momento tão especial por algo que talvez ela não goste tanto assim. E qual que é o especial desse mês? Esse mês é o de churros. É o de churros. A gente teve o de pamonha, né, no mês passado, mas ele ainda tá presente lá porque ele tá fazendo muito sucesso. Só que o especial do mês tá sendo o de churros. Então a gente tá com esses 2 diferentes lá. Entendi. E qual que é o seu sabor favorito? Eu amo belga. Ele é um chocolate mais forte, né? Ele é feito com cacau 100%, com chocolate nobre também. Então ele tem uma textura incrível, assim, que derrete na boca. Pra mim ele é um dos melhores. E ele é muito legal que ele é muito fácil de combinar com os outros sabores. Então se você pega um sabor mais doce, por exemplo, o Nutelinho, vai muito bem com ele, porque ele é mais amargo. Você pega um sabor de fruta, também vai muito bem com ele. Um coco, maracujá, um morango. Nossa, combina demais. Mas eu sou fã do belga, do Snickers e doce de leite. Acho que esses são os meus preferidos. Pela sua paixão por culinária também, além da Pagre, você abriria um restaurante? Olha, se você me perguntasse isso há uns 3 anos atrás, sem sombra de dúvidas, eu diria que sim. Hoje, eu já não sei. Eu tenho uma vontadezinha lá dentro de mim, assim, mas
É muito difícil a logística de um restaurante, demanda muito tempo. Eu já não sei se eu tô com tanta vontade de dedicar tanto tempo assim a isso. Por quê? A rotina de um restaurante, da gelateria que seja, tratando lugares que vendem, comércios que vendem comida e abrem para o público como um restaurante, a gente tem uma agenda muito diferente de todo outro comércio. Então, enquanto o comércio fecha às 6, a gente está lá a todo vapor às 6. Enquanto o comércio fecha de sábado e domingo, é o dia que a gente mais vende. Chega à noite, o pessoal está saindo, é o dia que a gente mais, é o horário que a gente tem que estar ali. E Natal, Ano Novo, férias, não existe, não existe. Então, é uma dedicação que não é só dos donos. Então, não é uma coisa que eu tô falando, tipo, por egoísmo, assim, eu não quero me dedicar a isso. Não é. É que a demanda de funcionário para isso é muito difícil. Se a gente malemar consegue funcionário, se o comércio no horário das 8 às 6 tem dificuldade de contratar, imagina num horário específico, noturno, de fim de semana. Tem muita gente boa por aí, mas tem muita gente boa que tem um filho em casa e que não quer abrir mão de passar o fim de semana com ele, que eu também não tiro essa razão para trabalhar, sendo que ela pode estar em outro lugar. Então isso é muito complicado a gente mexer. Então não sei se é uma ideia inteligente, entendeu? Se vale a pena esse risco. Hoje em dia você diz que gosta mais da confeitaria ou da gastronomia? Eu gosto dos dois, eu sou apaixonada pelos dois. Quando alguém fala assim, você é do doce ou do salgado, eu sou dos dois. Mas você prefere sei lá, uma pizza doce ou uma pizza salgada? Eu falo, vou comer primeiro a salgada e depois a doce, mas eu não deixo nenhuma de lado. Hoje em dia, lógico, o meu trabalho é doce, não tem como fugir. Mas eu vim do salgado. Então, eu comecei trabalhando em restaurante, fazendo tudo salgado, e aí eu tive a surpresa do Bake Off, que eu tive que me virar com confeitaria, e a partir de então, basicamente, confeitaria. Mas em casa, por exemplo, eu não faço doce nenhum, nada. É só salgado, porque a gente já tem a gelateria. Por exemplo, casei há 1 ano atrás, né? E aí falei, gente, em casa eu quero ter uma cozinha legal, quero ter lá aquele sonho de confeiteira, a batedeira bonitinha ali, eu fouet, as coisas. Eu não tenho nada em casa. Mentira. Eu não tenho nada em casa de confeitaria. Nada. Porque eu vivo a confeitaria lá dentro da Paglio. E aí, a hora que eu chego em casa, você acha que eu vou fazer um doce? Acabei de fazer 300 doces, assar bolo, fazer recheio, montar. E aí eu chego em casa, o que eu quero fazer é o básico, é comida, né? É coisa quentinha ali pra gente comer, fazer uma massa, fazer um negócio assim. Então, em casa eu tô sendo mais salgado. Mas eu gosto muito dos dois. Você não enjoa de doce? Você faz doce todo dia? Cara, eu não enjoo. É incrível. Assim, às vezes a gente se acostuma, né, com o doce. Por exemplo, eu tô ali todo dia, tem coisa que não me chama atenção. Uhum. Só que a hora que eu tô no preparo, que eu vejo aquilo ali, por exemplo, um cookie saindo do forno, você tem o olfato, tem a visão, tem tudo. E aí você tá sentindo o cheiro, você tá vendo ele derretendo na sua frente. Olha, minha boca chega a salivar, não é fácil não. E aí eu falo, gente do céu, vou ter que comer isso aqui. Aí eu fico lutando na minha cabeça pra eu não poder fazer isso o tempo inteiro, porque não é fácil. Então eu sinto vontade, não enjoo, mas eu me esforço a usar isso como um costume, assim. Não criar o hábito de ficar comendo o tempo inteiro, claro. E também uso muito o esporte, né? Os treinos para compensar uma coisa e a outra, porque senão não tem jeito. Tem uma coisa que sempre tem nas caixinhas de perguntas que você faz lá no Instagram, que é sobre o bake-off. Certo. Todo mundo fala. Então eu gostaria que você explicasse para o pessoal que talvez não sabe o que é o bake-off, de como foi essa seleção, que você contou um pouquinho, mas como foi mesmo o programa para você? O Bake Off, ele é um programa de confeitaria do SBT. Ele já existe há alguns anos. A edição que eu participei foi a edição 6, que foi em 2020, se não me engano. Foi no auge da pandemia. E aí, como aconteceu? Eu tinha feito gastronomia, estava trabalhando em restaurante, só cozinha quente. Cozinha quente que a gente chama é cozinha salgada, prato quente e tal. E cozinha fria é mais a parte de entradinhas e
e doces, sobremesas, né? E aí eu tava ali mergulhada em cozinha quente, tava começando a trabalhar como personal chef, e aí, como personal chef, você tem que desenvolver cardápios e fazer os eventos, né? E aí, como eu fazia cardápios completos, entrada, principal e sobremesa, chegava na parte da sobremesa, eu me sentia insegura. Eu falava, porque sabe aquela história que eu falei pra vocês do gelato ser como se fosse uma residência da gastronomia? A confeitaria é a mesma coisa. É algo que você precisa aprimorar pós-gastronomia para você se aprofundar, porque essa é uma pincelada. E aí eu me sentia insegura, eu falava, putz, tá, eu sei fazer, fazia algumas coisas, mas sabe quando você não tinha uma liberdade criativa? E aí eu me sentia meio assim, falei, quer saber, eu vou fazer confeitaria, que é um curso técnico, depois fiz o confeitaria pensando nos cardápios e na criação como personal chef. Ou seja, meu foco nisso não era bolo, não era sobremesa para venda, era desenvolver sobremesa para cardápio, sobremesa empratada. Tá. E aí, durante esse período que eu tava na confeitaria, o pessoal lá era o oposto de mim. O pessoal lá era voltado a bolo, a venda e tudo mais. E aí eles falavam muito desse programa, que eu nunca tinha ouvido falar. E eles falavam, não, quem assistiu ontem, não sei o quê. E eu pensando, o que eles estão falando? Pra mim era só Masterchef, nessa época eu já tinha Masterchef. Que tava existindo e tal, não sei o quê, mas não dava muita bola. Até que um dia falaram assim, tá com inscrição aberta aquele programa. Aí eu falei, que programa? Aquele bake-off de confeitaria, não sei o quê. Aí eu me inscrevi e tal. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu cheguei em casa e falei, deixa eu ver que programa é esse. Comecei a pesquisar, não achei nada. Falei, deve ser então o que a gente tá acostumado a fazer lá. Vou me inscrever. Aí eu mandei a inscrição. Mandei. Naquele ano não tive nenhum retorno, nada. Eu falei, nem lembrava mais dessa possibilidade. Daí, um ano depois, recebi o e-mail na pandemia. Já tinha acabado a confeitaria, tudo, os eventos travaram, aquela coisa louca, não sabia o que ia fazer. Aí recebi um e-mail falando assim, oi, Rebeca, tudo bem? Eu sou fulano do SBT, a gente recebeu a sua inscrição ano passado, mas a seleção já tinha se encerrado e a gente guardou o seu perfil porque a gente gostou muito de você. Você tem interesse em continuar com a seleção? Não tô fazendo nada. Vamos, sim. Falei, gente, já pensou dar certo? Não sei nem o que eu faço da minha vida, porque eu não fazia ideia de como era. E aí comecei a pesquisar e não achava quase nada. Mas a maioria das coisas que tinham era bolo e eu não fazia bolo, gente. Por mais que eu aprendi a fazer, não era uma coisa que era do meu hábito. Mas tá bom. Sei que essa seleção foi um monte de etapa, tudo online, porque não podia ir, né? Tava tudo fechado, até que chegou um momento... E assim, as entrevistas eram, olha, você precisa apresentar pra gente um bolo, assim, assim, assado. E aí você mostrava na câmera, mas assim, eu pensava, poxa, e se a pessoa encomendar um bolo e mostrar ali? Não faz muito sentido, né? Já tava, assim, desacreditada do negócio. Até que chegou um momento que eles falaram, não vai ter jeito. Tá sendo uma novidade pra gente também, a pandemia, a gente nunca fez nenhuma seleção assim. Então a gente também tá pisando em ovos, não tá sabendo muito como lidar. Mas a gente vai ter que trazer o pessoal da seleção para São Paulo para experimentar e fazer uma entrevista pessoal aqui. Falei, meu pai amado, como que vai ser isso? Gente, foi na época que estavam fechando os pedágios. E aí eu pensava, e aí? Será que a gente vai poder viajar? Será que eu vou poder ir? Enfim, foi uma loucura. Mas aí falei, vou dar a vida, né? Fiz o bolo. E foi um bolo que eu me dediquei tanto que acho que nem precisava de tudo isso. Fiz um bolo de o Romeu e Julieta. Fiz uma massa de goiaba. Massa de goiaba, ela era rosinha assim, natural. E aí o recheio era um buttercream com cream cheese, queijo, um pouquinho de parmesão, flor de sal. Ele era doce, mas tinha umas notinhas assim salgadas. E aí falei, vou ter que arriscar aqui uma pasta americana. Eu nunca tinha aberto uma pasta americana, a não ser lá no curso, que era meio que por obrigação, né? Aí fiz uns negocinhos que não ficaram legais, mas fiz. E aí levei 2 bolos no carro, assim, até São Paulo.
Não levei ele decorado, né? Levei ele só montado. E aí lá eu cheguei no apartamento da minha irmã, só finalizei e levei. Levei 2 com medo de algum dar errado. E aí eu cheguei lá na entrevista, na SBT, e assim, foi péssimo a entrevista. Foi catastrófico. Eu saí de lá chorando. Nossa. Foi muito Por quê? ruim. Você se sentiu nervosa? Eu não sei nem se eu podia falar isso, mas vamos lá. Eu fiquei muito nervosa. Eu sou um pouco ansiosa, tá? Mas até aí acho que nessa condição qualquer pessoa ficaria também, né? E aí quando eu cheguei lá, assim, trabalhei muito naquele bolo pra ser um resultado legal. E a hora que eu cheguei era uma sala toda escura. Não conseguia ver as pessoas que estavam ali me analisando. E aí tinha, assim, 10 luzes em cima de mim, eu não conseguia enxergar nada. Só a luz e um monte de câmera. E via que tinha umas pessoas sentadas lá atrás, mas não conseguia nem olhar no olho, nem ver, nem... Se ele perguntar como que era a pessoa, eu não sei. E aí eles começaram a me fazer perguntas muito incisivos, assim. Eles não queriam saber sobre o bolo, que era o que eu fui preparada para falar. Eles queriam saber de mim. E aí eles começaram a fazer, sei lá, por exemplo, mas por que você quer estar aqui? Beleza, até aí tudo bem. Porque é isso e tal. Mas você nem é boa, né? Exemplo, tá? Não lembro se era isso. Mas é tipo assim, mas você nem é boa, né? Aí você fica, oi? Mas quem disse que você vai conseguir alguma coisa? E aí começaram a falar umas coisas assim que eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô passando por isso? E eu comecei a me sentir incomodada. Eu lembro que eu tremia. E aí eu pensei, não precisa disso. Que horror. Aí eu lembro que eu não vi a hora de acabar assim. E aí eles falaram, então tá bom. Aí eles falaram assim, posso falar o que eu acho de você? Alguém falou lá do fundo. Aí eu falei, gente, eu já não sabia mais meu nome naquele momento. Você é muito... Qual que era a palavra? Eu não lembro. Mas tipo assim, muito... Que eu respondia muito. Muito afrontosa, era essa palavra. Você é muito afrontosa. Aí eu falei, tá. E aí peguei e fui saindo assim, triste, pensando, não acredito que eu tô aqui, passando por essa situação, vou embora e nunca mais, né? E aí pensando, gente, que momento que eles vão falar do bolo, que momento que eles vão me perguntar como que eu fiz. Aí eles apagaram as luzes e falaram, tá bom, obrigado, fulano vai te levar até a porta. Aí a hora que apagou a luz, assim, aí eu olhei pro bolo, aí eu falei, vocês não vão me perguntar do bolo? Aí um deles pegou e falou assim, ela quer falar do bolo. Vai, fala do bolo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a falar do bolo. Aí foi a hora que eu falei melhor, né? Porque eu tava confiante naquilo, eu sabia o que eu tinha feito, eu fui preparada pra fazer aquilo. E aí eu comecei a falar, e falei, isso, assim, fiz assado, blá, 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 blá. Aí eles falaram, então tá bom, obrigado. Eu falei, tá. Aí saí de lá, uma moça me acompanhou, e aí ela falou assim, você tá muito nervosa? Eu falei, muito. E aí eu comecei a conversar com ela era muito boazinha. Ela falou, não liga não, é assim mesmo. Na verdade, eles querem saber sua personalidade. Eles fazem isso pra te cutucar, pra saber como você seria no programa. Eu falei, poxa, eu podia pelo menos explicar alguma coisa, né? Porque, enfim, aí ela pegou, me levou pra uma salinha e falou assim, eu vou só te fazer algumas perguntas baseadas no seu perfil. Falei, tá bom, e vou tirar umas fotos do bolo. Falei, tá. E aí ela começou a me fazer umas perguntas nisso. Entrou a parte técnica da coisa. E eu achando que ela era só uma colega me levando pra lá. E aí ela começou. Olha, no seu Instagram, você postou temperando chocolate. Que técnica você usa? Aí eu, tá, tal coisa, tal. Aí ela, essa foto aqui do bolo que você postou, como você fez ele? Aí eu comecei a responder. Tá, gente, tinha assim, umas 10 páginas da minha vida nas redes sociais, na mão dela. Tudo assim, sublinhado, riscado, anotado. Falei, gente, se eu soubesse, eu tinha pagado metade, né? Aí ela pegou, fez lá um monte de anotação, tudo que eu falava ela ia marcando. Ela falou assim, tá, eu vou tirar uma foto do bolo. Eu falei, tá bom. Ela falou, vou ter que cortar. Pensei,
finalmente, né? Vamos cortar esse bolo, porque eu achei que todo mundo ia experimentar, ninguém tinha provado até agora. Aí ela cortou, tirou um pedaço, na hora que ela tirou, ela fez assim, nossa, tá lindo, né? Aí eu falei, tá, né? Finalmente alguém olhou o bolo. Aí ela colocou assim, tirou foto e tal. Ela falou, olha, Rebeca, como a gente tá na pandemia, a gente não tá podendo provar os bolos. Você quer levar embora? Ou você quer que a gente descarte aqui mesmo? Aí eu falei, deixa aí, né? Pensei, já tem outro em casa. Ela não experimentou. Mentira. Aí eu falei, deixa aí, vou fazer o quê? Levar esse bolo embora chorando em cima dele, sendo que eu já tenho outro lá. Fui embora. Gente, a entrevista em si era aquele momento, entendeu? Com ela. Ela era técnica. Ela é uma pessoa muito famosa, assim, dos bastidores. É ela quem faz todos os bolos, é ela quem faz todas as sobremesas do programa, só que ela não aparece. E eu não fazia ideia de que era ela. Então, ela que fez a entrevista comigo ali, ela que viu o bolo e tudo mais. E aí, fui embora, até que me ligaram falando que eu tinha sido, por incrível que pareça, aprovada. Eu achei que aquilo não existia mais. Falei, que saco, eu vou também. Depois de tudo isso, né? Depois dessa humilhação, eu vou. E aí, me humilhei mais, né? Mas foi legal, foi uma experiência muito boa. Não tenho o que reclamar, lógico, passei muita vergonha, mas eu aprendi muito, porque não só com o programa, o tempo que a gente ficou lá, por ser na pandemia, normalmente eles gravam o programa em 20 dias. E por conta da pandemia, eles tiveram que confinar a gente num hotel. E aí eu morei lá por 4 meses. Então esses 4 meses era vivendo o programa. Ficava estudando, ficava testando, comprava coisa, pedia pra entregar no hotel porque não podia sair, não podia fazer nada. Cada um no seu quarto. A academia do hotel era fechada. Gente, engordei 12 quilos nesses meses. Porque não tinha o que fazer, era só comendo, testando e presa dentro do quarto. E aí fiz amizades muito legais, aprendi muito, assim, coisas que eu não fazia, não chegava nem perto de fazer, eu fui aprendendo a fazer. E aí, durante o programa, foram 20 episódios, eu saí no 16º, faltando 4. Então foi muito legal. Cada episódio são duas provas diferentes. Uma prova que chamam de criativa e uma prova técnica. A prova criativa, você levava uma ideia. Então eles apresentavam só o que eles gostariam. Exemplo. A prova criativa de hoje você precisa apresentar um bolo de 2 andares, 2 recheios, com uma decoração num tema tal. Então você tinha que cumprir aquelas regras, mas você que levava a sua receita, você que desenvolvia. E a prova técnica você descobria na hora, era algo que eles levavam e você tinha que replicar. E aí o que acontecia? Na prova criativa, geralmente eu ia muito mal. Porque eu tinha ideias muito legais, mas eu não conseguia executar naquele tempo. Eu não tinha experiência de bolo, eu não tinha experiência de pasta americana, eu não conseguia executar o que eu gostaria. Só que na técnica eu ia muito bem. Então, a técnica era o que eu fazia, né? De confeitaria, era tudo que eu tinha aprendido, era onde eu dominava. E aí isso me ajudava a continuar no programa. Mas foi muito legal. O que era assim mais difícil? A questão do tempo ou da pressão dos jurados, assim? Os dois. O tempo curto com a pressão. Eu me sentia muito incomodada com essa parte muito televisiva de, por exemplo, você tá lá no meio de uma loucura, seu bolo tá queimando, e aí o câmera tá aqui em você, e aí você pensa, meu Deus do céu. E aí, como se não bastasse, chega a apresentadora na sua frente e fala assim, olha, Rebeca, tá queimando! E aí você cara, você só queria se esconder, se enfiar dentro do buraco, e é muito difícil, e aí você tem que se virar com isso, olhar pra câmera e responder. Ou outra situação também, você tá lá super focada, fala, não, hoje vai, né? Aí eles criam situações lá dentro pra criar entretenimento. Então, por exemplo, o fulano queimou um caramelo. Aí ele chega no vizinho e fala assim, Rebeca, você viu? O fulano que queimou o caramelo. Aí você fala, tá, não existe o tá. Eles falam, a gente vai te filmar agora. Aí eles falam, fulano queimou o caramelo. Aí você tem que fazer assim, mentira! Aí você tem que falar. Aí eles, fala alguma coisa pro fulano. Vai falar o quê? Fala alguma coisa pro fulano. Aí você tem que falar, poxa vida, hein, fulano? Vai queimar o caramelo também?
Ai, gente, que vergonha. Você querendo focar ali e você era obrigada a fazer comentários? Era isso? E o que fazia com tanto de bolo? Porque eu lembro que eles tiravam um pedação de bolo assim. Aí sobrava os bolos. Vocês comiam depois? A gente não, mas eles sim. Inclusive, eu descobri com o produtor do programa, ele falou um dia assim, nossa, eu lembro de todos os bolos que vocês trouxeram, a gente comeu todos. Aí eu falei, quê? Eu falei, você comeu? Você lembra do meu bolo? Ele falou, de goiaba, né? Incrível, eu levei pra minha mãe. Aí ele falou, eu nunca vou esquecer daquele bolo, era muito bom. Gente, meu olho escorria lágrima assim. Falei, mentira, eu achei que vocês tinham jogado fora. Até parece que a gente ia jogar fora. Imagina, não pode falar, a gente não podia falar, né? Porque não sabia o que podia acontecer. Imagina se alguém pega Covid e falam que foi do bolo que o fulano levou. Sendo que hoje a gente sabe que nem passaria, mas... Ele falou, não, a gente não podia. E aí a gente provava todos e todo mundo levou tudo embora e falou, deu briga esse bolo. Ufa, graças a Deus. Então, assim, faz parte do show, sabe? É uma coisa que na época eu não entendia, mas hoje, vendo de fora, não concordo com muitas coisas, mas compreendo os porquês. Entendi. Eu achei muito legal, assim, ter você no reality. Teve algum episódio, assim, que te marcou? Ah, o primeiro. Foi o pior. Foi o primeiro. Eu fiz Gente, foi o bolo da capivara. Vocês viram isso, né? Pois é, que vergonha. Meu pai amado. Eu acho que eles não entenderam o conceito. Não, nem eu entendi, né? O conceito. Foi tudo errado. O que era o plano? Tava lá, prova criativa, bolo assim, assim, assado, tema, presente. Falei, eu sei, a capivara não tem nada a ver com presente. Mas mandei, a gente tinha que mandar antes, sem conhecer ninguém, sem saber de nada. Um mês antes, eles mandavam, tipo, 3 provas pra você já mandar e tinha um prazo. Falei, tá bom. Aí eu falei, vou fazer uma caixinha de presente com um cachorrinho, que remete ao presente que eu ganhei dos meus pais, que é o meu cachorro. Tá, mandei. Aí eles, não, reprovado o tema, tem que ser outro. Já tem fulano que escolheu o cachorro. Falei, gente, já escolheram o cachorro. E aí comentei com as minhas amigas, falei, gente, me ajuda aqui que eu coloco de presente, porque tem que ter uma história por trás. Não bastava ser um presente, você tinha que contar o porquê aquilo era um presente. E na época, eu estava morando em Rio Preto. E qual é o símbolo de Rio Preto? A capivara. E aí minhas amigas falaram assim, por que você não coloca a capivara? Eu falei, a capivara. Vou falar de Rio Preto. Beleza, coloquei a capivara. E aí eu passei essa vergonha que meu bolo não tava dando certo. Faltavam 5 minutos para acabar a prova. Eu não tinha feito nada de decoração. E isso era uma parte das regras. Na minha cabeça, o que eu pensei? Eu preciso pelo menos cumprir a regra. A regra falava que tinha que ter um laço, tinha que ter uma tampa de presente e tinha que ter um elemento que seria o presente. Falei, filha, peguei o que tinha na minha mão, só fiz assim, pincelei um negócio preto em cima e pus. Falei, tá entregue, não posso ser eliminada por isso. Que eu pensei, se eu não colocar, eu vou ser eliminada direto. Vou colocar qualquer coisa. E aí eu coloquei, falei, pronto, é rezar pra ir alguém pior que eu. Gente, eu tremia, assim, de nervoso. Eu sabia que aquilo tava no caos, sabia, mas era tipo, é isso ou rua. E aí, na hora da avaliação, tava péssimo, né? Óbvio, eu já sabia que tava péssimo. Foi horrível. E aí, virou meme, foi Twitter, saiu em tudo. E aí foi o mais marcante, né? Porque todo mundo lembra até hoje da capivara. Fala, vocês não lembram das partes boas, né? Tudo que veio depois. E aí, também teve essa cobrança do pessoal da cidade, tipo... Nossa, mas no programa você falou de Rio Preto. Só que eu também falei de Andradina. Teve o episódio 6, que a gente manda antes, como eu acabei de explicar pra vocês. Na minha cabeça tava tudo certinho. No primeiro eu ia falar de Rio Preto, mas ia chegar ali e eu ia falar de Andradina naquele momento. Só que muita gente não assistiu o programa todo. Viu o primeiro episódio e parou ali, né? E aí ficou com essa lembrança na cabeça. No episódio 6, era um episódio, a prova criativa era de biscoitos. E aí a gente tinha que montar uma imagem que representasse algo pra gente com biscoitos. E aí eu montei uma carruagem, tinha um carro de boi, e aí contei a história de Andradina, e aí o sabor era capim santo, pra remeter ao boi e tal. E aí foi muito legal, que eu contei de Andradina lá, falei, e o biscoito caiu, inclusive, desmontou na hora de eu apresentar.
Mas foi ok, foi bom. Você passou por cada coisa, hein? Bastante. Não só na questão do bake-off, mas na sua vida. O que você diria pra você mesma há anos atrás, quando você decidiu que ia começar a sua vida na culinária? Eu diria pra acreditar mais em mim, pra confiar um pouco mais em mim, porque eu coloco muitos empecilhos, acho que não, esse não é um problema meu, né? Mas normalmente a gente tende a nos sabotar e a gente não acredita que a gente pode chegar tão longe. E o que você diria para as pessoas que querem fazer gastronomia e são jovens ainda? Primeiro, para procurar pessoas que possam ser um espelho para você entender como funciona essa profissão, que foi o que faltou para mim na época. Eu não tinha alguém como referência e hoje eu acredito que se eu tivesse isso, eu já teria me orientado antes, eu não teria passado por outros trajetos, teria sido mais direto. E é uma profissão que você consegue testar em casa, né? Então você consegue testar, você consegue aprimorar, você consegue estudar. Com a internet está tudo muito mais fácil, o YouTube é um professor, tem tudo, você consegue ter referências, você consegue testar em casa. Então, a gastronomia está muito voltada à experiência de você, assim, envolve muita limpeza, muita organização, não basta você querer ser o cara que faz a melhor sobremesa do mundo se você não lava a sua louça. Isso, assim, é um fator primordial. As pessoas chegam, às vezes, na gelateria encantados, achando que vão fazer os bolos decorados maravilhosos e não querem saber de lavar a assadeira que usou. Isso não existe. Eu lavo louça, eu faço tudo. Não tem... hoje você não faz mais isso. Não existe. E, assim, outra coisa não importa de onde você vai começar. Você tem que começar. Se for lavando louça, que seja lavando louça. Mas você vai aprender muito assim. Bom, agora a gente vai para um próximo quadro, que chama Ping Pong. Certo. Onde a gente vai fazer perguntas para você e você tem que responder rapidamente com uma palavra, assim, bem breve. Tá. Um livro que todo mundo deveria ler. Hobby como um artista. Um filme ou série que te inspira. Olha, recentemente eu assisti The Bear, o urso. Pra responder rápido, né? Pode ser essa, então. Uma frase que te guia na vida. Antes feito do que perfeito. Um hobby que te ajuda a relaxar. Esporte. Um sonho que ainda quer realizar. Ser apresentadora de programa gastronômico. Doce ou salgado? Doce. Um doce que te representa. Tiramisu. Um doce brasileiro que merece mais fama. O quindim. Um sabor que nunca colocaria no cardápio. Chiclete. Um erro na cozinha que virou acerto. Putz, esse eu não sei te dizer. Tem muitos erros que viram acertos. Seu comfort food preferido, aquele que abraça por dentro. Uma massa fresca, feita em casa. Se não fosse confeiteira, seria? Publicitária, talvez. Um utensílio que você não vive sem na cozinha. Uma espátula de silicone. Melhor coisa. Antes da gente ir pro próximo quadro, eu tenho uma última perguntinha pra fazer. Quais são os próximos passos da Paglio? Você pode soltar algum spoiler, alguma coisinha pra gente? A gente tem colocado bastante energia no Paglio Móvel, que é o nosso carrinho de gelato, porque é uma forma da gente atender as pessoas que gostam muito da gente e que querem ter a gente num momento mais especial junto com elas e tornar isso mais inesquecível. Então é uma experiência diferente. Agora é o nosso próximo quadro, que é o desafio do doce surpresa. É hora de soltar a criatividade. A gente vai fazer um desafio que você vai ter apenas 5 ingredientes e precisa criar um doce inédito. Inédito. Vamos lá para os ingredientes obrigatórios. Chocolate branco. Se você quiser abrir, tem na última página aí, pra caso se perca. Tá? Tem chocolate branco, morango, limão siciliano, manjericão e bolacha. A gente precisa do nome do doce, a forma que ele seria servido e o conceito por trás. Pode improvisar, a ideia é que o doce seja a sua cara, bem autêntico. Ela já foi no bake-off, isso aí é fichinha pra ela. Olha, eu faria uma taça com uma ganache de chocolate branco
Essa ganache eu colocaria raspas de limão siciliano. E aí eu faria uma geleia de morango com manjericão e faria uma farofinha de bolacha. Então seria uma camada de farofinha, uma camada de ganache branca com limão, uma camada de geleia. Que nome você daria a esse doce? Entremê. Entremê é tudo que é entre camadas. Então seria um entremê. Putz. Entremê de morango siciliano, pode ser? Você daria um conceito pra isso? Ele seria mais refrescante? Ele seria mais refrescante, com certeza. A raspinha do limão com o azedinho ali também da geleia ia trazer um equilíbrio pro chocolate branco que é mais doce e o crocantinho da bolacha ia bem. Ai, deu até vontade de comer agora. Arrasou! Então, foi esse nosso podcast. A gente queria muito agradecer você por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso Eu que convite. agradeço. Foi muito legal, um falei papo- bastante. Um papo muito gostoso. que a gente Literalmente. conseguiu- Que a gente conseguiu, assim, levar muitas informações. Foi muito legal. Que bom, espero que eu tenha agregado para vocês e que sirva para as pessoas de inspiração ou que já Sim. ajudem também a definir se é isso que querem ou não querem, né, pro futuro delas. A gente saiu com mais vontade de empreender e de comer doce. Que bom, que bom. Fico feliz. Obrigada, Rebeca. Obrigada a vocês. Pra vocês aí do nosso YouTube, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, César Andradina, e também a Rebeca. Qual que é o seu Instagram, Rebeca? Meu é @RebecaChef e o da gelateria é Pablo Gelateria. Não esqueçam de seguir, comentar nos nossos vídeos.